aos Hebreus, capítulo 11, versículo 24, ele diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés, a gente sabe um pouco da história. Moisés nasceu num tempo muito difícil para os hebreus, para o povo de Deus, porque o povo estava no Egito como escravos, sofrendo, padecendo, e o faraó havia decretado uma ordem lá a respeito dos hebreus. Quando eles tivessem filhos, se fosse menina, poderia continuar viva, mas se fosse menino, deveria ser morto. E Moisés nasce nesse período tão complicado para o povo de Deus. No entanto, a mãe do Moisés decide criá-lo. Apesar da lei do faraó, ela decide criar. E ela então esconde, ela consegue esconder Moisés por 3 meses. Só que chegando um momento que ela não conseguia mais esconder o Moisés, ela preparou um cesto, ela coloca o Moisés dentro do cesto e lança Moisés nas águas, lança Moisés no rio. E as águas vão levando Moisés até que ele chega aonde a filha do faraó estava tomando banho. Quando ela vê aquele cesto, ela olha o Moisés, ela então decide criar o Moisés como filho dela. Ali Moisés se torna filho da filha de Faraó. Irmão, Moisés, ele não iria se tornar um faraó, mas ele teria uma vida muito boa como filho da filha de Faraó. Ele teria todo o conforto do Egito, todas as riquezas que o Egito poderia oferecer, todos os prazeres, todas as vantagens, ele poderia ter tudo isso. Só que a Bíblia diz que Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés recusou os tesouros do Egito, as vantagens, o conforto, os prazeres. Moisés rejeitou, recusou tudo. E por que ele recusou? Porque ele tinha em vista a recompensa. Porque Moisés conseguiu ver o que Deus tinha para ele. Moisés conseguiu contemplar o que era que Deus tinha preparado para ele. Irmão, Moisés conseguiu ver a eternidade, conseguiu ver a salvação. Então, por causa do que ele viu que Deus tinha para ele, irmão, todas as outras coisas perderam valor. Então, por isso, Moisés abre mão de tudo isso, de todas as vantagens, prazeres, tesouros, de tudo que o Egito pudesse oferecer a ele. Moisés abre mão, porque ele viu que o que Deus tinha para ele era incomparavelmente melhor, porque ele viu que a recompensa que Deus tinha para ele era muito melhor. Então não viu dificuldade em abrir mão de tudo isso, porque quando nós conseguimos ver, quando nós conseguimos enxergar o que é que Deus tem, o que é que Deus tem preparado, quando nós conseguimos ver a eternidade, a vida eterna, o que Deus tem preparado para nós, a salvação, irmão, a gente se torna disposto a abrir mão do que for. Mateus capítulo 13, vamos lá em Mateus capítulo 13, Moisés viu, irmão, quando a gente vê, quando a gente consegue ver, quando a gente consegue perceber, entender qual é a recompensa, a gente consegue entender o que é aquilo que Deus tem para nós, irmão, a gente abre mão do que for. Moisés viu o quão grande, maravilhoso, especial era aquilo que Deus tinha para ele. Então, por aquilo que ele viu, ele abre mão de tudo que o Egito iria oferecer a ele. Ele teria uma vida inteira de prazeres, de vantagens, de riquezas. Ele abre mão de tudo, ele recusa tudo isso, porque ele conseguiu ver o que Deus tinha. Irmão, quando a gente consegue ver aquilo que Deus tem, a gente consegue perceber, reconhecer o que Deus tem para nós, a gente consegue ver a eternidade, a salvação, irmão, não tem nada, não tem mais empecilho, não tem mais obstáculo.
Mateus, capítulo 13, versículo 44. Mateus, capítulo 13, versículo 44. Ele diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo, pela alegria, pelo prazer daquele tesouro, a Bíblia diz, ele vai e vende o quê? Ele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jesus está contando aqui algumas parábolas para tentar ensinar e mostrar como que poderia ser comparado o reino dos céus. Ele diz, o reino dos céus compara-se a um homem que encontrou um tesouro e escondeu. E pelo gozo, pela alegria, pelo prazer, a alegria que aquele tesouro traria para ele era tão grande a alegria, que ele vai e vende. Ele não vende uma parte, ele não vende a metade, ele não vende a maior parte, ele vende tudo, porque o gozo era tão grande, a alegria que ele ia alcançar com aquele tesouro seria tão grande, que valia a pena vender tudo. Jesus continua dizendo, outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vai e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Agora Jesus vai falar do valor do que o Senhor do reino dos céus, e ele diz, também um homem comprador de pérolas, ele encontra uma pérola de grande valor. O reino dos céus, irmão, é algo muito valioso. E ele diz, e pelo valor daquela pérola, para ter aquela pérola, ele vende tudo o que ele tem, para que ele pudesse alcançar. Jesus está mostrando que quando nós conseguimos entender o valor, irmão, do que Deus tem para nós, a alegria que Deus tem para nós, irmão, a gente abre mão de tudo. Quando a gente consegue perceber o valor, irmão, quão valioso é o que o Senhor tem, o tamanho da alegria que Deus tem, irmão, a gente abre mão de tudo. Quando a gente consegue ver, consegue perceber, Moisés viu o que Deus tinha para ele, a recompensa que Deus tinha para ele, e por aquela recompensa ele entendeu, vale a pena abrir mão do que o Egito tem, vale a pena abrir mão de tudo, vale a pena deixar tudo para trás, por aquilo que eu irei alcançar de Deus, por aquilo que o Senhor me dará. É o que está mostrando, é tão valioso o que Deus tem, irmão, é tão prazeroso o que o Senhor tem, que quando a pessoa consegue perceber isso, ela abre mão de tudo, ela não consegue ter dúvida alguma, ela abre mão de tudo, para alcançar o reino dos céus, para alcançar a eternidade, para alcançar a salvação. Quando ela entende o que está esperando por ela, quando ela consegue ver o que o Senhor tem preparado para ela, irmão, não tem mais nada que tenha algum valor, se comparado com aquilo que o Senhor tem, se comparado com o reino dos céus. O problema é que muitos ainda não conseguiram ver isso, ainda não conseguiram ver o que Moisés viu, não conseguiram entender o que esse homem, o que o comprador de pérolas, ele conseguiu entender. Muitos ainda não conseguiram entender ou perceber o valor, a alegria que está preparado, não conseguiram entender ainda quão grande é o tesouro que Deus tem, quão grande é a recompensa que Deus tem, e por não conseguir ver, irmão, que não está disposto a abrir mão do que tem que abrir mão, não está disposto a deixar o que precisa deixar. Vamos lá em Marcos, capítulo 10, Marcos, capítulo 10, porque quando nós conseguimos ver, o problema é que muitos não conseguem ver, ainda não conseguiram ver o que o Senhor tem, ainda não conseguiram ver o que o Senhor está preparado, não conseguiram ver o tamanho da alegria, do prazer que o Senhor tem guardado, da riqueza, do tesouro que o Senhor tem preparado. O maior problema é porque a gente não conseguiu ainda ver
ainda não entendeu, nós ainda não despertamos para aquilo que o Senhor tem. Irmão, nós não conseguimos, nós deixamos que as nossas limitações estejam atrapalhando. A gente está olhando para esse mundo, para as coisas dessa terra, e por isso não estamos vendo, e por isso, irmão, não estamos dando o devido valor, não estamos fazendo o que deveríamos fazer para alcançar o reino dos céus. Aquele homem viu, a pérola era tão valiosa, ele não vende a metade das coisas que ele tinha, não, ele vende tudo. Ele entendeu que por causa daquela pérola, que era o reino dos céus, valia a pena vender tudo, deixar tudo por aquele tesouro. Ele entendeu o valor, ele entendeu a alegria que aquilo ia trazer para ele. Muitos ainda não entenderam, ainda não viram. Marcos capítulo 10, versículo 17, Marcos 10, 17, ele diz: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Um homem vem até Jesus, e você vai ver na Bíblia, esse é o único caso. Esse jovem que está tanto em Mateus, Marcos como em Lucas, esse jovem é o único que vem até Jesus pela vida eterna. Irmão, as pessoas iam até Jesus porque estavam doentes, levavam até Jesus porque estavam endemoniadas, porque estavam cegas. As pessoas iam até Jesus porque elas queriam alguma coisa de Jesus, eles queriam alguma bênção, algum milagre, eles queriam alguma resposta de Jesus. Esse jovem rico é o único que a Bíblia vai mostrar que vai até Jesus porque ele queria a vida eterna. Nós mesmos, nós não viemos para Jesus porque queríamos a vida eterna, queríamos uma vida melhor que nessa terra, queríamos uma cura, a vida estava ruim e queríamos que Deus melhorasse a nossa vida. Foi em Cristo, foi na igreja que a gente foi aprendendo sobre salvação, foi na igreja que a gente veio aprender sobre a vida eterna. Nós somos como a maioria, irmão, a gente veio porque a gente queria alguma coisa dele, nós não nos preocupávamos, nós não viemos porque queríamos a vida eterna. A gente descobriu a vida eterna na igreja, com Cristo a gente descobriu a vida eterna. Esse jovem não, ele já vai até Jesus, ele já tinha uma vida boa, já era um jovem rico, mas ele vai até Jesus porque ele queria a salvação, ele queria a vida eterna, e ele vai até Jesus para saber o que era necessário, o que precisava, para que ele pudesse alcançar a vida eterna. Jesus vai responder dizendo: e Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Olha, Jesus, ele não vai dar resposta de imediato para aquele jovem. Primeiro Jesus vai corrigi-lo. Irmãos, a gente quer a resposta do Senhor, mas muitos estão precisando primeiro de uma correção do Senhor, precisam ser corrigidos pelo Senhor. Jesus não vai respondê-lo, primeiro ele vai corrigi-lo. Por que me chamas bom? Ele diz: não há um bom senão que é Deus. Irmão, nós precisamos aprender isso. Bom é Deus, irmão, é Deus que é bom, não é o pastor Joelson, não é o missionário, não é o irmão, nem a irmã. Quem é bom é Deus, irmão. Deus é que é bom, porque o homem é mau, o homem em algum momento pode falhar, pode errar com você, em algum momento o homem pode agir de má fé com você, e eu preciso saber separar que bom é Deus, porque a gente espera dos homens uma coisa que só Deus pode nos dar. Irmão, é Deus que é bom, minha irmã, é Deus que é bom. A gente abandona o Senhor por causa de algum homem mau, de uma maldade de alguma pessoa, mas foi a pessoa. Deus não faz maldade nenhuma. Irmão, Deus é bom. Eu preciso lembrar, Deus é bom em todo tempo. Deus é bom na maior luta que eu enfrentar, na maior dificuldade que eu passar. Eu preciso lembrar que Deus, Ele é bom. Irmão, Deus é bom. Coloque no seu coração, Deus é bom. Deus não é mau, é o homem, mau somos nós. Deus não, Deus é bom. Continua lendo, ele diz mais: tu sabes os mandamentos: não adulterarás,
não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai. Jesus vai dar para aquele jovem o básico para a salvação. Irmão, e o básico para a salvação é guardar os mandamentos. Irmão, eu não vou ser salvo só porque eu venho para a igreja. Eu não vou ser salvo só porque eu estou orando. Eu não vou ser salvo só porque eu entrego uma oferta. Eu não vou ser salvo, irmão. Para mim ser salvo, eu preciso guardar o mandamento. O princípio básico para a salvação é guardar o mandamento, é respeitar o mandamento, é respeitar a palavra. Eu não posso me enganar achando que eu estou na igreja, que eu estou salvo. Não! Se eu não guardar o mandamento, não tem salvação. Não tem vida eterna. Isso é o básico para aqueles que buscam a vida eterna, aqueles que querem serem salvos. O básico, primeiro, é guardar os mandamentos. Versículo 20 ele diz: ele, porém, respondendo, lhe diz: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ele foi criado e sendo ensinado a obedecer o mandamento. Era um judeu que foi criado pelas leis do Moisés, que aprendeu a seguir, a ouvir, a obedecer. Ele diz desde moço. É para gente, irmão, não espere os seus filhos crescerem para ensinar os mandamentos para ele. Não espere os seus filhos ficarem grandes. Tem gente que não se preocupa em trazer o filho para a igreja quando é pequeno. Aí quando quer grande, quer trazer. Não, eu tenho que ensiná-los desde a mocidade. Irmão, desde criança eu tenho que ensinar os meus filhos. Eu tenho que ensiná-los a ouvir, a obedecer, a guardar o mandamento, ensinar o que é certo e o que é errado. Ele aprendeu desde moço. Ensine desde criança a guardar a palavra, a guardar o mandamento. Continua lendo. Jesus diz: ele, porém, versículo 21, Jesus, olhando para ele, o amou e lhe diz: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aquele jovem vai até Jesus porque ele queria a vida eterna, ele queria a salvação. E aí Jesus disse que era necessário os princípios básicos, que era guardar o mandamento. E ele era alguém que guardava os mandamentos. No entanto, ainda não tinha essa segurança nele da vida eterna. Aí Jesus entendeu. A Bíblia diz que Jesus o amou. E amou por quê? Porque aqueles que guardam o mandamento, o Senhor o ama. E o Senhor o amou. E disse: agora vai e vende. Não era para vender a metade, não era para vender uma parte, não é a maior parte, ele deveria vender. Por que Jesus manda ele vender? O único personagem na Bíblia que vai até Jesus pela vida eterna, esse jovem. A única pessoa na Bíblia que o Senhor diz, vende tudo, é ele. Esta palavra de Jesus foi dada para ele e para mais ninguém. Alguns Jesus dizia: vem e segue-me. Para esse jovem foi a única pessoa na Bíblia. Esta ordem de Jesus foi única para ele. A única pessoa a quem Jesus vai dizer vende tudo é para ele. Por quê? Porque ele queria vida eterna. Porque ele foi até Jesus buscando a salvação. Então Jesus, se ele quer a vida eterna, então ele está disposto. Ele já entendeu o que é a vida eterna. Ele já compreendeu o que é a vida, como é necessário, como é precioso. Então já que ele entendeu, então eu vou dar para ele o que precisa. Vende tudo. Abra mão de tudo. Lembra? O homem que encontrou o tesouro, vendeu tudo. O homem que estava com negociante de pérolas, vendeu tudo. Porque quem consegue contemplar o que é o reino dos céus, quem consegue contemplar o que é a salvação, o que é que Deus tem guardado, irmão, essa pessoa está disposto a fazer tudo o que for preciso. No entanto, a Bíblia diz: mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quando Jesus diz para ele: olha, vende tudo, irmão, Jesus diz ainda: olha, porque tem um tesouro no céu para você, aí você vem e segue-me. Só que ele não conseguiu contemplar o tesouro, ele não conseguiu ver
entender o que era que estava preparado para ele. E o que ele faz? Ele vai embora triste, contrariado, ele fica contra, ele não aceitou aquela palavra, ele vai embora triste, porque ele possuía muitas propriedades. O problema não eram as propriedades que ele possuía, o problema é que ele não conseguiu ver o tesouro, a recompensa, ele não conseguiu ver a vida eterna. Ele queria algo, mas ele não estava disposto a fazer o que era necessário. E por quê? Pastor, que é difícil vender as propriedades, é difícil abrir mão das coisas. Se não é difícil, porque Moisés abriu mão de tudo. O problema não eram as riquezas, as propriedades que ele possuía, o problema é que ele não conseguiu ver aquilo que ele queria. Ele não conseguiu contemplar, ele não conseguiu perceber quão valiosa era a vida eterna, quão preciosa era a vida, quão alegria ele poderia alcançar a vida eterna. Ele não conseguiu entender que tudo que ele tinha não era nada se comparado com o que o Senhor tinha para ele. Quando Jesus disse vende tudo, porque Jesus sabia o tesouro que Deus tinha para ele era incomparavelmente maior. O problema não são as riquezas dele, o problema não são os prazeres do mundo. Pastor, é difícil abrir mão das coisas, o senhor sabe, né? O problema não são as coisas que o mundo te oferece. O problema é que a pessoa não consegue ver o que o Senhor tem para ela. A pessoa não consegue enxergar a recompensa, ela não consegue ver o que está sendo preparado, guardado para ela. Porque quando eu consigo ver o que é a salvação, o que ela vai me trazer para a minha vida, irmão, eu abro mão de tudo. Jesus diz vende tudo, por quê? Porque se ele quer a vida eterna, ele já sabe o quão precioso. Se ele quer a vida eterna, ele sabe quão valiosa é a vida eterna. Ele vai saber que a vida eterna vale muito mais do que tudo que ele possui. Mas ele não abriu mão, porque ele não conseguia, ele queria, mas ele não tinha em vista ainda. Ele não conseguiu ver a vida eterna, ele não conseguiu ver aquilo que o Senhor tinha preparado, e esse é o maior problema. A pessoa não consegue ver. Irmão, o problema não é que o que você tem é muita coisa. Pastor, é difícil abrir mão assim, são muitos anos no mundo, é muitos anos do que eu faço. O problema é porque você não viu a vida eterna, você ainda não viu a recompensa, a pessoa ainda não parou para ver o que o Senhor tem preparado, o que o Senhor tem guardado para ela. Irmão, o problema verdadeiro não é o que a gente tem nesse mundo, o problema verdadeiro é porque nós não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor tem, porque quando a gente consegue ver, irmão, a gente abre mão de tudo. Moisés abriu mão de ser filho da filha do faraó, abriu mão de todos os prazeres, vantagens, de uma vida confortável, tranquila, ele abriu mão de tudo, porque ele conseguiu ver o que era que Deus tinha para ele conseguiu ver a recompensa de Deus. Jesus está dizendo para ele, tem um tesouro para você, Deus tem um tesouro para você, mas ele não conseguiu ver, que o tesouro que o Senhor tinha para ele, era muito, muito maior, do que todas as propriedades que ele possuía. O problema é esse, que nossos olhos ainda não estão no Senhor, nós estamos olhando para esse mundo, para aquilo que nós temos, estamos olhando para aquilo que nós vamos ter que abrir mão, nós estamos olhando para aquilo que nós precisamos fazer, não olhamos ainda para o tesouro que o Senhor tem guardado, não olhamos ainda para a bênção que o Senhor tem, para a obra que o Senhor tem, não conseguimos olhar a alegria, o prazer que a vida eterna vai nos trazer. Quantas pessoas que ainda não assumiram um compromisso com Deus, que ainda não consertaram a sua vida, que ainda não abriram mão do pecado. Pastor, é porque não é fácil. Não é por isso, é porque você ainda não viu o que é que espera por você, você ainda não conseguiu contemplar a riqueza, o tesouro que o Senhor tem para você, a recompensa. Porque quando nós conseguimos ver o que é que o Senhor tem para nós, irmão, abrimos mão de tudo, irmão, deixamos o que for. Moisés deixou o Egito, tudo que o Egito poderia dar a ele, o homem vendeu tudo que ele tinha, pela alegria do tesouro que ele ia receber. O outro vendeu tudo que ele tinha, para ter aquela joia preciosa, aquela pérola preciosa. Porque quando a gente consegue entender, irmão, a gente consegue ver a alegria que espera por nós,
Quando nós conseguimos entender o quão valioso é aquilo que o Senhor tem preparado para nós, irmão, as coisas desse mundo perdem o valor. Irmão, quando a gente consegue enxergar, a gente consegue ver o que Deus tem para nós, irmão, não tem dificuldade, não tem empecilho, não tem. O problema é que nós não conseguimos ver. A gente ainda está olhando só para essa terra, a gente só está olhando para aquilo que a gente pode receber nesta terra. Ainda não levantamos a nossa cabeça para olhar para o céu, para olhar para a riqueza, para o tesouro, para a recompensa, para a alegria que Deus tem para nós. Porque quando nós conseguimos enxergar, quando a gente consegue ver o que Moisés viu, irmão, a gente abre mão do que for, irmão, a gente sofre o que for. Pega a sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. A gente está, pastor, quantas pessoas se afastam de Deus, se desviam do Senhor? Pastor, é porque a luta, a dificuldade não foi. A pessoa se afasta de Deus não são por causa das lutas que ela enfrenta, não é por causa da dificuldade que ela passa. Ela se afasta do Senhor porque ela ainda não viu o que Deus tem para ela. Porque quando a gente consegue ver, quando a gente consegue entender o que é que Deus tem para nós, irmão, não importam as lutas, irmão, não importa a dificuldade que a gente passa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 21, ele diz assim: envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que todos eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Aí ele começa: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas. Irmão, o apóstolo Paulo começa a relatar algumas das coisas que ele passou: a fome, a necessidade, prisão, apanhou, o apóstolo Paulo foi pedrejado, às vezes, uma vez quase a morte. Irmão, o homem sofreu. Esse homem não teve outro que sofreu tanto quanto o apóstolo Paulo, homem que sofresse, padecesse. No entanto, apesar de todo o sofrimento dele, ele não abandonou o Senhor, ele não deixou de servir a Cristo, ele não virou as costas para o Evangelho. E por que o apóstolo Paulo, mesmo sofrendo tudo isso, irmão, para pensar, se fôssemos nós, se fosse você, irmão, muitos que não sofrem 1/10 que o apóstolo Paulo sofreu, já estão abandonando o Evangelho, já estão se afastando, não pode enfrentar uma dificuldade, um problema, que já estão desanimados. Como que esse homem que passou por tudo isso continuou seguindo a Cristo, continuou servindo a Deus? Como que esse homem conseguiu suportar todo esse sofrimento sem se afastar? Segunda carta ao Timóteo, capítulo 1. Segunda carta ao Timóteo, capítulo 1. Ninguém sofreu o que o apóstolo Paulo sofreu, nenhum outro homem sofreu o que ele passou. E apesar de tudo que ele passou, ele não abandonou a Deus, ele não abandonou a fé. Irmão, quantas pessoas que estão abandonando, estão se afastando de Deus, saindo da casa de Deus. Pastor, porque as lutas são grandes. Não é por causa da luta, não é por causa da dificuldade.
O que tem nos feito nos afastar de Deus não é o que nós estamos vendo, é o que nós não estamos vendo. É por isso que nós temos nos afastado do Senhor, temos desanimado diante da dificuldade. O problema não são as dificuldades que você passa, as lutas que você enfrenta, as coisas que acontecem. O problema é o que você não está vendo, porque ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, ele diz: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo sabia o que era que estava guardado para ele. Irmão, ele sofreu, ele padeceu, caiu na prisão várias vezes, tentaram matar muitas outras vezes, naufrágio, apanhou de vara, foi apedrejado, passou por tanta coisa. Ele disse: eu não me envergonho do evangelho, eu não me abandono, Senhor, eu não me afasto. Por quê? Porque eu sei o que Ele tem guardado para mim. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Eu sei o que é que está guardado para a minha vida. Eu sei o que Ele tem preparado para mim. O que nos faz desanimar, o que nos faz desistir, o que faz nos afastar do Senhor, não são as dificuldades que nós enfrentamos, é porque nós não estamos vendo o que Deus tem guardado para nós. Não conseguimos enxergar, irmão, quão valioso, quão prazeroso, quão maravilhoso é o que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Volta para o Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. O problema não é o que nós estamos vendo, o problema é o que nós não estamos vendo. A gente não está vendo o que Deus tem guardado, a gente não conseguiu colocar os olhos no céu ainda, a gente ainda não entendeu o que Deus tem preparado para nós, e por isso desanimamos, por isso não queremos abrir mão do pecado, não queremos abrir mão das coisas erradas, não queremos abrir mão do que o mundo nos oferece, não queremos abrir mão das riquezas do mundo, porque ainda não vimos o que o Senhor tem, ainda não entendemos o que Deus tem guardado, a recompensa, o tesouro. Porque quando a gente consegue entender o gozo que está preparado, esperando por nós, a gente vende tudo. Quando a gente consegue entender o valor da vida eterna, a gente abre mão de tudo. Se eu não estou abrindo mão é porque eu ainda não vi. O apóstolo Paulo sofreu tudo o que ele sofreu e não abandonou o evangelho, não deixou de fazer a vontade de Deus, porque ele diz: eu sei que eu tenho algo guardado. Eu sei que Ele vai guardar, Ele está guardando o meu depósito, Ele está guardando a minha recompensa, por aquilo que estava sendo guardado para Ele. Ele entendeu, vale a pena sofrer tudo que eu estou sofrendo, vale a pena padecer tudo que eu estou padecendo, para alcançar o que Ele tem guardado para mim. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou. Irmão, a pessoa não tem ideia, ela não conseguiu, é por isso que ela não está abrindo mão das coisas erradas, porque ela ainda não viu, ela ainda não ouviu, ela não consegue imaginar, ela não está vendo, ela não consegue ver. Por isso é que a pessoa não consegue se firmar com Deus. É por isso que qualquer problema que ela enfrenta, ela já pensa em desistir. É por isso que qualquer dificuldade, a pessoa já pensa em parar. Porque aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nem subiu no coração do homem, irmão, são coisas que Deus tem preparado. Por que a pessoa não abre mão do pecado? Por que a pessoa não conserta a vida dela? Por que a pessoa não faz como Moisés? Porque ela ainda não viu. Ela não ouviu, ela não consegue imaginar as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para ela. Quando a gente consegue ver, irmão, as outras coisas se tornam nada. Jesus disse: tem um tesouro para você, vende tudo. E ele olha para as propriedades que ele tinha, e ele não estava disposto a abrir mão daquilo, porque ele não conseguiu ver
o que era que Deus tinha para ele. Ele não conseguiu entender o valor do tesouro que Deus tinha para ele. E muitos não estão vendo. Por isso não se consertam. Por isso não se acertam. Por isso desanimam. Não são as lutas. Não é por causa das coisas que eu vou ter que abrir mão nesse mundo. É porque eu não consigo ver as coisas que eu vou receber na eternidade. A Bíblia diz que se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmão, nós nos preocupamos só com essa vida, nos preocupamos só com as coisas dessa terra, e somos miseráveis, sabe por quê? Porque as coisas melhores são as que estão na eternidade, porque tudo que esse mundo pode me oferecer nunca vai se comparar com as coisas que o Senhor tem preparado para a minha vida. Irmão, com o tesouro que o Senhor tem para você, com as riquezas que o Senhor tem para você, com a recompensa. Por que eu desanimo? Porque eu estou perdendo de vista a recompensa. Eu não consigo ver o que Deus tem. É por isso que eu não quero consertar, não quero mudar. É por isso que eu não quero abrir mão das coisas desse mundo, porque eu ainda não vi as coisas da eternidade. Os meus olhos ainda não se abriram para aquilo que Deus tem preparado. Irmão, Deus tem coisas que você não vai conseguir imaginar. E por causa destas coisas que a gente não vê, é que a gente não vai tomar decisão, é que a gente não abre mão das coisas. O Senhor nem pede tanto para a gente assim. Mas quando a gente entende o que é que Ele tem para nós, irmão, a gente vende tudo. A gente abre mão do que for. A gente sofre, a gente padece por aquilo que Ele tem guardado por nós. Não está disposto ainda a acertar, a consertar? É porque você não sabe o que está guardado para você. Você não sabe o tesouro que Deus preparou, a alegria que Deus preparou. Não tem homem nesse mundo que possa te dar a alegria que Deus tem guardada para você. Não tem riqueza nesse mundo que se compare com os tesouros que o Senhor tem preparado para você. E às vezes perdemos tudo isso, porque não estamos vendo a recompensa, porque não colocamos os nossos olhos em Cristo. Irmão, não perca o que Deus tem para você. Não perca. Quando você consegue ver o que é que está sendo preparado, o que é que Deus guardou, você abre mão de tudo. É o homem, o negociante de pérolas. Ele vendeu tudo porque ele entendeu o valor daquela pérola. É o homem que encontra o tesouro, ele reconhece o prazer, a alegria que aquele tesouro vai dar para ele. Era uma alegria tão grande que ele vende tudo. Moisés deixou tudo para trás. Ele estava vendo. O problema é que muitos não estão vendo o que Deus tem. Muitos não estão vendo o que Deus preparou. Muitos não estão vendo e por isso não estão dispostos a fazer o que é necessário. Estão perdendo. Irmãos, estamos sendo pessoas miseráveis, porque nós olhamos só para esse mundo e não entendemos que o que Deus tem para nós é incomparavelmente melhor. Não perca os tesouros, as riquezas, não perca a vida eterna que Deus tem para você. A maior alegria que você vai viver vai ser no céu. Irmão, é lá que você vai se realizar completamente. Mas para isso, eu preciso estar disposto a fazer o que for preciso. Se você não está fazendo o que precisa ser feito, é porque você ainda não viu o que é que você está perdendo. Você ainda não viu os tesouros que o Senhor tem preparado, as coisas maravilhosas que o Senhor tem guardado para nós. Peça para Deus. Deus, abre os meus olhos. No versículo 10 ele diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Deus revela para mim, Senhor. Mostra para mim, Senhor. Irmão, nós precisamos abrir os nossos olhos para olhar aquilo que Deus tem para nós. Quando nós conseguimos enxergar o valor, a alegria que Deus tem para nós, nós fazemos tudo o que for preciso. Nós faremos tudo o que for necessário. Irmão, eu oro para que Deus abra os teus olhos, assim como Moisés viu, que você possa ver a recompensa que está guardada para você.
o tesouro que está preparado para você, a alegria que está guardada, o galardão que está guardado para você. Irmão, você não tem ideia das coisas que Deus tem, e é por isso que não tem consertado ainda a sua vida, e por isso ainda tem deixado que o mundo lhe atraia, porque você ainda não colocou os teus olhos no céu, você ainda não olhou para a vida eterna, você não está vendo o que é que você está perdendo. A pessoa perde o dia inteiro na fila da Caixa Econômica para sacar um dinheiro, irmão, ela não sabe o que ela está perdendo no reino dos céus. Ela abre mão de um dia inteiro de trabalho, de fazer uma coisa, para ficar na fila esperando entrar no banco. E a pessoa não está disposta, irmão, a abrir mão das coisas que precisa abrir. Não é para entrar no banco, não, é para entrar no céu, para entrar no reino dos céus. Para alcançar não é um salário, é a maior recompensa que ela pode alcançar, é a maior alegria que ela possa viver. Não abra mão da recompensa, não abra mão da riqueza, não abra mão do tesouro, não abra mão da alegria, não abra mão das coisas maravilhosas que Deus tem para você. Faça o que for preciso, mas não perca aquilo que o Senhor tem preparado para você. Amém?